Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Entrevista. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O nosso convidado de hoje no estúdio da Rádio USP é o geólogo Daniel Atêncio, que ajudou a identificar 2 novos minerais brasileiros. A parisita LA, o LA vem de lantânio, um dos elementos que a caracterizam, e a hidroquenoralstonita. Eles foram reconhecidos em junho pela Comissão de Novos Minerais, Nomenclaturas e Classificação da Associação Mineralógica Internacional, que é sediada na Alemanha. Professor do Instituto de Geociências da USP, Atêncio é um dos maiores especialistas na identificação de novos minerais no país e em 99 publicou uma obra de referência nessa área, Memória da Mineralogia Brasileira, que é o resultado da sua tese de livre docência. Professor Atêncio, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Oi para todo mundo, eu é que agradeço pelo convite, muito bom estar aqui. O Carlos Fioravante vai fazer a primeira pergunta. Recentemente você e outros geólogos descreveram 2 novos minerais brasileiros. O que é exatamente a parisita LA? A parisita LA é um fluorcarbonato de lantânio e cálcio, um mineral de elementos terras raras. E já existia um outro chamado parisita CE, parisita sério, que foi descoberto na Colômbia, em Muso. E agora foi descoberto esse na Bahia, em Novo Horizonte, onde o elemento terra rara que predomina não é mais o sério, é o lantânio. Quem que encontrou? Quem encontrou pela primeira vez foi Luiz Menezes, que recentemente morreu em 2014, que era um engenheiro de Minas e ao mesmo tempo era comerciante de minerais, era o maior comerciante de minerais do Brasil. Então, nos trabalhos de campo dele, ele sempre reconhecia minerais diferentes, né, que ele não sabia o que era e espalhava, entregava para mineralogistas estudarem. Um deles foi esse, a parisita LA. E a hidroquenoralstonita? A hidroquenoralstonita é outra história. Alguns anos atrás, alguns geólogos descreveram no Amazonas, em Presidente Figueiredo, na mina Pitinga, 2 minerais supostamente novos. Um deles é o aimirita e outro dele é a troarita. Aí o aimirita eu também estudei no passado e descrevi completamente. E depois a troarita, aí eu cheguei à conclusão por estudos que era o mesmo que ralstonita. Só que ralstonita era um mineral também problemático, porque ele pertencia ao supergrupo do pirocloro e não havia sido incluído nesse supergrupo. Então eu fiz um trabalho de inclusão dele nesse supergrupo e renomeei ele segundo as regras de nomenclatura para minerais desse supergrupo. Por que os minerais novos, essas novas espécies de minerais são importantes? Eles têm valor comercial? Bom, o mineral ele pode ser útil por causa dos elementos químicos que podem ser extraídos deles, alguns de grande importância tecnologicamente, por exemplo, os elementos terras raras, lantânio, sério, neodímio, ou eles podem servir como modelo para construção, para fabricação em laboratório de análogos para serem usados comercialmente. Às vezes um mineral é muito raro na natureza, você encontra um único grão dele, um único cristal dele, mas você pode ir no laboratório juntar os ingredientes e fazer um análogo dele e usar comercialmente. E como é o trabalho de identificar um novo mineral? O que vocês precisam fazer? É um pouco trabalhoso. Existe como que um questionário, um formulário feito pela Comissão de Nomes de Minerais que você precisa preencher, juntar as informações a respeito do mineral, de estrutura cristalina, composição química, ótica, descrever a ocorrência e relacionar com outros minerais. E aí depois, uma vez obtidos todos esses resultados, muitos deles em laboratório, essa tabela é enviada para essa comissão de nomes de minerais e é julgada por alguns mineralogistas que fazem parte dessa comissão. São cerca de 30 pessoas, de cada país diferente. Nós estamos conversando com Daniel Atêncio, ele é professor do Instituto de Geociências da USP. Quantos minerais exclusivos já foram encontrados no Brasil?
No Brasil foram descritos 68 minerais tipos até hoje. Um mineral tipo é aquele que foi descrito pela primeira vez no país. Os minerais tipos do Brasil são 68 hoje em dia. Os minerais válidos, muito pouco. Mas é pouco porque falta muito que se descobrir ou por uma característica da... Falta muito a descobrir, porque todo canto que a gente olha no Brasil existem minerais novos, minerais ainda não estudados. Isso se deve muito à falta de mineralogistas no país, à falta de pessoas que se dediquem a esses estudos. Professor, o leste de Minas Gerais é uma região bastante rica em novas espécies de minerais. Por que tem essa concentração lá? Sim, pelo tipo de rocha que existe lá. Lá é uma província pegmatítica, ou seja, um local onde existem muitos pegmatitos, rochas em geral ígneas que contêm elementos raros, e esses elementos raros, por sua vez, vão formar minerais raros. E lá em Divino das Laranjeiras, um dos municípios do leste de Minas Gerais, já foram encontrados 4 minerais, inclusive um que a gente não pode deixar de falar, que é a atensioíta. Sim. O que é a atensioíta? Qual a história? A atensioíta é um fosfato. Ele foi estudado por russos. Alguns russos estavam estudando esse mineral do Brasil, de Divino das Laranjeiras, e aí eles queriam dar um nome em homenagem a algum mineralogista do Brasil. E aí escolheram o meu nome para colocar no mineral. Então ficou Atensioíta. Nós estamos conversando com o geólogo Daniel Atêncio, ele é professor do Instituto de Geociências da USP. Professor Atêncio, os minerais têm também histórias muito curiosas, e uma delas é a do ouro preto, que serviu para batizar a cidade de Ouro Preto, em Minas, mas depois não foi reconhecido como mineral. Como é que é essa história? Sim, o nome Ouro Preto foi utilizado em 1711 por Antonil. Foi o primeiro nome atribuído a um mineral do Brasil, ouro preto, porque pensava-se que fosse uma espécie de ouro de cor preta que ocorria em muita abundância lá naquela região, em Vila Rica e nas redondezas. Mas aí depois, com o tempo, os estudos que foram feitos muito depois, repararam que aquele material preto era apenas uma capa, uma cobertura que envolvia grãos de ouro. E essa capa, na verdade, era constituída por uma grande quantidade de minerais, alguns deles sem estrutura cristalina, contendo paládio, contendo vários outros elementos. E, portanto, o ouro preto não é um mineral, é simplesmente um material associado ao ouro daquela região. E no século XIX houve uma tentativa que não deu certo de homenagear o Brasil, batizando um novo mineral de brasilianita. O que não deu certo? Porque brasilianita também não era esse primeiro brasilianita, porque houve 2 tentativas, A primeira fracassada e a segunda de sucesso. Essa primeira fracassada é porque já era um mineral conhecido, um fosfato já conhecido, e, portanto, esse nome depois foi invalidado. Depois, passado o tempo, nos anos 1940, aí foi descoberto um novo mineral e aí foi dado o nome de brasilianita. E dessa vez ficou válido o nome. E essa brasilianita, o que ela é? É um fosfato também, outro fosfato lá de Minas Gerais também, da região de Araçuaí. Nós estamos conversando com o geólogo Daniel Atêncio, ele é professor do Instituto de Geociências da USP. Em uma entrevista concedida à revista Pesquisa FAPESP em 2011, o senhor comentou que às vezes é mais fácil colaborar com pesquisadores da Rússia e da Alemanha do que aqui. Ainda é assim? Ainda é assim. Simplesmente porque no exterior existem muito mais mineralogistas e muito mais equipamentos e muito mais facilidade de conseguir resultados no exterior do que aqui no país. Isso ainda se mantém, apesar dos novos equipamentos obtidos, novos instrumentos, ainda continua assim, mais fácil fazer trabalhos em coautoria com pessoas do exterior. Quantos minerais você já identificou? Eu já identifiquei 34. Desses minerais que eu descobri, 20 são do Brasil e 14 não são do Brasil. São da onde, então, professor? São de vários países do mundo. O primeiro deles que eu descrevi era do Tadiquistão. Eu nunca estive lá, mas eu estudei minerais de lá. Era Chernikovita. E tem de outros países. Tem um dos Estados Unidos, a Futmaineita. Um da República Tcheca, oxicalciopiroclore, assim por diante. Como é que funciona isso, professor? O senhor recebe amostras para analisar? Como é que é esse intercâmbio de informação?
Parte dos minerais eu mesmo coletei no campo, parte dos minerais são de pessoas, ou comerciantes, ou colecionadores que enviam para mim sem saber o que é, aí eu começo a estudar e acabo descobrindo que é uma coisa nova. E parte é pela literatura, você lendo os trabalhos de mineralogia que estão por aí, você percebe que existem coisas descritas erradas, coisas que na verdade não são aquilo, que são outra coisa, que são minerais novos. Aí é a busca daquele material, pedir para museu ou para colecionadores conseguir aquele material para realmente fazer o estudo dele e descobrir quem ele é. E tem uma disputa para identificar esses minerais? Não tanto, porque existem minerais para todos os mineralogistas, né? Existem mais minerais para serem estudados do que mineralogistas para estudar os minerais. Às vezes acontece alguma coisa, tem um deles, a Waimirita Y, que eu estudei lá do Amazonas, eu acabei de descrever ele, junto com um grupo de pessoas, né? Não foi sozinho, aí logo em seguida um grupo de japoneses descobriu esse mesmo mineral e enviaram para essa mesma comissão com outro nome que nunca fiquei sabendo qual era, para descrever o mesmo mineral, mas aí como eu já havia mandado antes a descrição, então eu tive a autoria do material. Aí depois esses japoneses todos se juntaram a mim e a gente fez um trabalho conjunto. E quantos novos minerais brasileiros estão em processo de análise, tanto por vocês, especialistas, quanto na Associação Mineralógica Internacional? Tem um em julgamento atualmente, eu tenho mais, uma meia dúzia na minha sala em estudo. E deve existir alguns minerais também daquele Luiz Menezes, que eu falei no começo da entrevista, Sim, que ainda estão nas mãos de outras pessoas lá de Minas Gerais em estudo. Nós conversamos com o geólogo Daniel Atêncio, ele é professor de mineralogia do Instituto de Geociências da USP e recentemente ajudou a identificar 2 novos minerais no Brasil. Professor Atêncio, muito obrigado pela sua entrevista, até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, muito obrigado a todos. Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.